Bom dia com Jesus. É certo, quase que ficaria bom para o encontro também, mas parece que a pessoa está com urgência. É certo uma esposa que se diz cristã está jogando seu esposo contra seus pais e sua irmã? Parece que ele já se sente com problemas mental. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no domingo. Se possível, eu gostaria... isso aqui não precisa falar. A pessoa assina, mas não precisa pedir para não falar, não, viu? Eu vou até guardar essa aqui também. Olha, aqui, pelo tipo da pergunta, a gente se nota, me permita com toda paciência, se nota que esse filho não obedeceu a Bíblia, não largou o pai e a mãe para se juntar à sua esposa. Então a esposa agora, precisa ver, a esposa agarrada, se fosse o contrário, como é que estaria esse moço? Ele gostaria disso? Cara, não, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, todo dia. Parece que eu estou contra você, não é? Estou piorando a situação. É minha mãe, é meu pai. É porque a Bíblia diz, deixa o homem, seu pai, sua mãe, une-se à sua mulher. Agora é ela em primeiro plano. É Deus em primeiro, o profeta diz, segundo é ela. E segundo é ele. Para ele, em segundo lugar, é a mulher. Aqui embaixo, no natural, primeira coisa é a mulher. Primeira coisa é o marido. Ou então não case, fica em casa com a mamãe, com o papai. Pronto. É muito fácil. Paulo fala isso em 1 Coríntios, você quer evitar trabalhos, espinhos? Eu gostaria de vos evitar, você quer guardar a sua virgem? Não peca não. Então não se case. Quando é que um pai hoje pode dizer para uma filha isso, né? Isso era naquele tempo, lá naquele regime, naquele princípio judaico, aquela, né? Vem de lá. Mas o certo é esse, para me ajudar vocês, eu tenho que sacudir. O tipo da pergunta aqui, ó, é certo uma esposa que se diz cristã está jogando seu esposo contra seus pais? Não, jogando, mas naturalmente é porque ela está reclamando, eu não sei quem é, não sei de quem se trata, possivelmente ela está reclamando um direito seu, e ao fazê-lo às vezes não sabe. E por outro lado, a irmã também não precisa fazer isso. Não precisa fazer. Eu acho que você, mesmo sendo moça, sendo a parte feminina, devia, antes de casar, fazer certas condições também. Falei, olha, se você tem condição de deixar seu pai, sua mãe, conforme a Bíblia diz, e se unir a mim, eu vou me casar com você, porque eu te amo e tudo. Mas se você não tem essa condição, nós não vamos casar, não. Porque nós não vamos ser felizes. Não tem jeito, não pode ser feliz. A mesma coisa o moço. Se a moça não tem condição de largar mãe, pai, família, por causa dele, não deve se casar. Porque depois vai dar transtorno. Aí então ela tem que ficar jogando o marido contra a família, contra o pai, entre aspas, contra a mãe, contra a família, porque ela está requerendo o que é seu, ela é ciumenta. Esse filho não pode nem sequer ir lá tomar a bênção da mãe, estar com a mãe, ter um almoço com a mãe, aquele almoço oficial com a família. Será que é isso? Ou é aquele negócio, mamãe, pode jogar o papelzinho fora? Papai, pode jogar o pauzinho fora do picolé? Ou é isso? Então tem dois lados da coisa aí. Vocês dizem, ele é difícil, ele é bruto, ele é áspero, mas é para chegar na verdade. Então tem dois lados aí. Ora, não quer dizer também que você se casou, tem que ficar inimigo da mãe, do pai, da família. Tudo tem um centro.
tem o dia de fazer aquela visita oficial. Agora, acontece, quando acontece naturalmente, uma amizade de sogra com nora, que às vezes aquela nora passa a preferir até a sogra do que a própria mãe. Então aquilo acontece naturalmente, tudo bem. Mas, gente, isso é a questão de senso. Senso. Basta ter um pouco de senso. Não tem que jogar marido contra quem quer que seja. Contra o pai, contra a mãe. Será que esse irmão aqui, esse esposo, está assim? Chupa uma balinha? Ah, não, eu tenho que procurar a minha mãe, se eu posso jogar o papelzinho fora. Chupa um picolé? Não, agora eu tenho que procurar meu pai, se eu posso jogar o pauzinho fora. Espera aí. Será que é isso? Isso é em força de expressão. Tudo que vai fazer tem que ter a mãe. Ora, mas é muito natural um filho que conhece as experiências do pai dizer: olha, querida, eu vou falar com meu pai sobre esse negócio e tal. E se dá bem, sempre se deu bem, tomar conselho com o pai, que é um ancião, está tudo bem. Quer dizer, essa irmã não precisa ficar de ciúme jogando esse marido contra a família. Se o caso é esse. Agora, então, cabe a você julgar o que realmente está acontecendo. É bonito a amizade entre famílias, de ambos os lados, sem comprometer. Esse casal precisa adquirir suas próprias experiências, tem que viver sua vida. Amanhã eles vão ficar só de qualquer maneira, porque a velha vai morrer, o velho vai morrer. Pode acontecer uma mudança, o que vai acontecer? Então, é uma pergunta boa, essa pergunta é boa. Parece que eu fiquei contra de início, mas a coisa, tudo tem um centro, tem os dois lados. Se é isso, a irmã deve se corrigir. E dar graças a Deus, porque tem uma família que dá apoio. Não sei se a sua família, quer dizer, a família dela, serve para dar apoio, mas a pessoa tem até discernimento, falando: realmente minha mãe, meu pai, a casa dos meus pais não serve. Eu conheço a atmosfera dela, não serve. Mas a casa dos meus sogros serve. Isso é discernimento, é imparcialidade. Mas às vezes a casa de um não tem condição, então a minha não pode, mas a sua também não pode. Vai analisar a atmosfera que existe, porque tem que filtrar mesmo a atmosfera. Você chega naquela casa lá simplesmente porque é mãe, porque é pai, está aquela moçaiada tudo seminua dentro de casa, aquela anarquia danada, é cerveja, é cachaça, é música mundana, é rock, essa coisinha toda. Agora você tem que sujeitar essa moça a isso, voluntariamente. Há pessoas que blasfemam contra a mensagem, contra o profeta. É preciso ter senso da vida. Eu me assento convosco lá, eu sou o que mais preciso. Tudo que bate aqui pega mais em mim. A chibata lá tinha uma coisa de chumbo na ponta, o chumbo vem bem nos meus rins. Mas não importa, eu tenho que fazer. O profeta disse: não importa o quanto isso me ofenda, mas é necessário que tenhamos bom senso das coisas. Quer dizer, esse próprio rapaz, esse próprio marido, deve velar, falar: não, a casa do meu pai não presta para você, eu não quero você lá. Pelo contrário, eu não quero criar meus filhos lá naquela miscelânea, lá naquela mistura lá, com música e nudismo e tudo. E televisão ligada lá com aqueles cômicos de piada, aquelas músicas nojentas. Por que tem que fazer isso? Então o próprio marido é que vai dizer: não, querida, você está certa, nós não vamos lá, não. Nós não vamos compartilhar a mamãe. A senhora vai entender. O senhor vai entender. Eu casei, eu vivo a mensagem. Agora, nós vamos ter hora de vir aqui. Aquela visita oficial.
Agora, já a outra família, que quando vê, ó, fulano está vindo aí, já corre para o quarto, veste roupa, desliga a música, faz tudo, gosta de respeito. Vai lá. Tem as horas oficiais de ir lá. Então, o bom senso mostra o centro de todas as coisas. Não precisa disso, ficar jogando o marido contra o pai, contra a mãe, contra a irmã. Não precisa, se é que é somente assim. Agora, você vai ouvir a senhoria aí para ver como é que é a coisa. Sempre assim, você ouvir só um é difícil. Então, se é assim, eu pergunto, mesmo se ela não pode entender isso, para que esse conflito? Quer dizer que se você, irmão, não puder manter esse relacionamento até de um certo modo comprometedor com sua mãe, seu pai e sua irmã, você vai deixar entrar uma atmosfera terrível no seu lar, no seu casamento, e sabe o que vai acontecer? É separação. É melhor nós sermos realistas, porque vai terminar separando. Aí você fica com a mãe, com o pai e com a irmã. Então você tem que negar a si mesmo e tomar sua cruz. Se houvesse uma conversa boa antes, falta de ouvir aqui não é, vocês sabem que não é. Se houvesse uma boa conversa antes sobre essas coisas, gente, o que você está pensando, irmã, casando-se com um rapaz cuja família é denominacional e você já sabe que eles não vão aceitar, eles vêm num casamento aqui só para deixar maldição e mais nada, blasfemando, ironizando, rindo, zombando. O que você espera daquilo? Minha filha, você quer ser inocente? Porque quer. Estou dizendo, você pode passar um filme todinho do que ela vai enfrentar, casando-se com aquele rapaz, ela vai se casar de qualquer forma. Pode passar um filme, um vídeo de longa-metragem para aquele rapaz, mostrando o que ele vai enfrentar com aquele casamento, ele vai casar de todos os modos. Pode passar um filme mostrando o que vai acontecer com essa mulher que anda com esse vestido cavado aqui, mostrando alguma coisa assim. Irmãs, né? Irmãs, mamãezinhas. Pode mostrar o filme de você lá na quinta dimensão, que você vai continuar usando essas roupas do mesmo jeito. E assim por diante. Pode mostrar e você vai continuar usando, eu vou continuar nas mazelas do mesmo jeito. Pode passar um filme mostrando. Por quê? É uma fase de dureza, é uma fase de cabeça dura. Você está vendo que aquilo não ia dar certo. Você não pode culpar nem mesmo o diabo. Um bom filho, um bom marido. Mas quando você vê esse filho, tem o tipo de obediência que mostra que é um bom homem. E tem um tipo de obediência, de sujeição a caprichos de família, que vai mostrar o que é, que o seu casamento vai ser uma desgraça. Só isso. Aquela sujeição, porque o papai, porque a mamãe, porque o marmanjão velho, é porque o papai, porque a mamãe, porque... Pode saber, você já está sabendo com quem você vai se casar. A obediência, o respeito, de uma maneira, você encontra no homem aquela autenticidade. É fácil ver isso. Mas é o negócio, pode passar um filme, vamos ver se você vai. Olha, vamos deixar um pouco dessa muito boa pergunta. Deus te abençoe. Deus abençoe a ambos. Eu não fico nervoso, não. O Zé Bertes, que ele estava sentado no auditório e eu estava falando, disse que tinha um irmão lá atrás falar, xinga, pastor, xinga. Xinga. Pode passar o filme. 2 Coríntios, capítulo 11, de 1 a 3, né? De 1 a 3.
Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira ou de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Mais uma vez, ó Pai, te suplicamos em oração, que Tu venhas vivificar a Tua palavra, apagando os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vocês se lembram bem daquela fita Tentação? Eu digo, não é tudo, você deveria ter. É um terreno minado, você sabe que isso é um terreno minado. Minado não é mina d'água, não. Bomba. Eu poderia até mostrar fita para você de pessoa que tema, entra no terreno minado e de repente uma bomba o joga para cima e espedaça tudo. Porque não sabe andar naquele terreno. Então você levanta o narizinho aí, corre para a locadora e dando a alocar tudo quanto é fita, e você nunca, ainda que visse uma fita mostrando que aquela fita vai te causar, você continuaria fazendo isso. Não adianta, a gente sabe que vai continuar fazendo. Nós temos que falar mesmo só para aquela fita nos julgar naquele dia. Mas é uma fita que eu vi. É claro que eu vi. Deveria ter esse instrumento, o vídeo, poderia ser uma bênção realmente, uma maneira de contornar a situação até. Porque não adianta, como eu já disse, nós queremos viver um tipo de vida de 50 anos atrás, sabendo que Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda. A verdade continua sendo verdade, a pureza é pureza, a mentira é mentira, a sujeira é sujeira, o pecado é pecado, a santidade é santidade, e Deus não tem que se modernizar. Agora, nós estamos estudando, começamos, sexta-feira, eu não quero dizer que vai ser uma série, pode ser a última desse assunto, sobre demônio estado físico, demônio estado religioso. E concluímos que nós somos pecado. Vimos esse corpo, que é uma fossa ambulante, carregando fezes, catarro, pus, inflamações, etc. E queremos ser tudo na vida. Por outro lado, é um templo do Espírito Santo, é um vaso de bênção, e assim por diante. Mas, voltando lá à questão da fita, quer dizer, se cada pai pudesse, tivesse a rédea dos lares, é muito trabalhoso, muito difícil, muito dispendioso, teria que ter 2 vídeos para começar, para fazer uma montagem, tirar certas cenas, para depois sua família ver, sem aquela cena. O irmão Branham disse, aquilo que você vê, tem muita coisa boa, tem muito bem nessa árvore. Se não tivesse bem, ela não mataria, se ela tivesse só o mal, porque ela é a árvore da ciência do bem e do mal. Mas, às vezes, tendo um só mesmo, se loca uma fita, você vai ver o que o profeta faria. Então ele iria ver aquilo sozinho primeiro, veja só que trabalho, para dar um lazer para suas filhas, seus filhos. Ele iria ver aquilo primeiro,
Mas como cortar aquilo? Tirar uma cópia. Tem que ter dois, não tem jeito. Tem que ter dois. Ou então, marcar lá tantos pés. Agora aqui, ao que for chegando, eu desligo. Vai embora daqui. Pode voltar. Aquela dificuldade terrível. Fica até engraçado, né? Fica até religioso. Mas o certo é que aquela fita, ninguém deve locar aquela fita, a última tentação de Cristo. Eu sei que eu estou falando tarde demais, já falei isso naquele dia, mas certas pessoas aí que despertam para fazê-lo. Certas, não é? Algumas. Mas ninguém deveria fazê-lo. Agora, aquilo ali foi extraído, verdade incontestável. A nossa carne é serpente. É serpente. Você viu quando ela apareceu para ele lá, foi em forma de serpente. É a serpente mesmo. A carne é isso. A carne tem uma inclinação que é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8. E essa inimizade veio lá do Éden. Porém, inimizade. Está certo? Está certo? Ou estou errado? Paulo não disse isso? A inclinação da carne é inimizade. Lá não é, porém, inimizade entre essas duas sementes. Então, assim, em síntese, o maior inimigo que eu tenho sou eu. O maior inimiga que você tem é essa que você vê no espelho. É a maior. É o maior. Você diz, fulano e coisa e tal, e cria reservas e mágoas. Eu não posso entender que um filho de Deus cria ódio. Mas aquela raiz de amargura está ali na palavra igreja. A raiz de amargura tira o Espírito Santo de você, tira o Espírito Santo da igreja. Ele não saiu daqui porque nós obedecemos a ordem da igreja, aqui dentro de uma forma legal, nós controlamos a música, o ritmo, e porque ele tem liberdade aqui para falar, independente de quem é Joaquim Gonçalves, de quem é você, de quem é a senhora, de quem é... Chega quem for, tem chegado gente importante aqui, ele fala do mesmo jeito. Tem chegado gente humilde, ele fala do mesmo jeito. Então é a razão dele estar aqui. E primeiro de tudo, porque o vosso líder não guarda raiz de amargura. Ele sofre, ele dá quase um infarto cardíaco, coisa e tal, mas daí a pouco ele está... Ele conhece, ele é mole, ele é molinga de coração. O coração dele é mole. É teimoso de cabeça. Mas o coração dele é bom. É mole. Então o Espírito Santo gosta disso. Vive nisto. Ele não vive em coração duro, cheio de amargura. Cheio de amargura, de reservas, de ódio. Estava dizendo, olha, preste bem atenção, porque isso são palavras que pesam entre a vida e a morte. A mesma Bíblia que diz que o adúltero não entra no reino dos céus, que o mentiroso, o feiticeiro e tantas outras coisas, diz que o maldizente, o maledicente, como queira, o maldizente, aquele que vive falando, não entra no reino dos céus. É a mesma. Os transmissores de notícias não entram no reino dos céus. Que vantagem leva isso? Mas vejamos a questão. Esse é o eu. Esse é o Paulo do capítulo 7 de Romanos. Miserável homem que sou.
Até que ele pudesse dizer, já não sou eu que vive. Enquanto isso não podia ser assim, ele tinha que dizer, miserável homem que sou, eu. E o irmão Branham dizer, isso tem que ficar assim, determinante na nossa vida. O maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Ter consciência de si mesmo. Então, o maior perigo que tem aqui sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Nós vamos ver aqui, nós vamos lembrar que em Gênesis capítulo 2, até, eu não sei, há uma concordância entre o rádio e as mensagens do púlpito, que às vezes nos deixa até estimulados. Aqui Deus criou, formou, e no verso 9 do capítulo 2, ele dizia, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, lá no meio. Há coisas que estão, inclusive, relacionadas com o zodíaco. O zodíaco, ele tem a imagem de uma mulher, e cada signo ocupando um órgão dela. Inclusive o fértil, não é? Da fertilidade. Agora, aquilo ali, nós acabamos de ouvir no rádio, vocês têm acompanhado isso, e vocês sabem que essa doutrina da semente da serpente irrita Satanás. Ninguém pode esperar águas mansas, bonança, quando você vê pregando sobre a doutrina da serpente. É tão forte isso que quando o irmão Branham foi voltando para pregar a trilha da serpente, o diabo matou no caminho. Ela ira os sacerdotes, ela ira as denominações, os reverendos, ela causa ira, revolta. O ódio religioso é o pior que existe. Mas nós não podemos fazer isso porque queremos fazer, porque temos de fazer, porque somos corajosos. Não, nós temos de fazer na hora certa pelo Espírito. Mas é sem dúvida aquilo que nos livra do engano, e começando pelo engano com o próprio ego. E o engano que você está numa igreja santa. Isso é outro engano que Satanás tem levado muitos. Aquela igreja é santa. Não há igreja santa. Não há homem santo. Eu estou falando, eu não preciso tudo pegar a mensagem e provar para vocês. Mas está aí. O profeta diz: o único santo que existe é o Espírito Santo. Então é uma questão de domínio, é uma questão de intervenção. O país estava numa baderna terrível. Eu me lembro, eu estava em Brasília, 63, 64. Você vinha do plano piloto para Taguatinga, não sabia que hora que chegava. Não sabia se seu carro chegava inteiro, se seria queimado na estrada. Isso eles chamam de democracia. Isso não é democracia. Tanto que a revolução entrou, quer dizer, a intervenção entrou na hora certa. Se depois ela se desviou, se perverteu, isso é outra coisa. Mas
que era necessário uma intervenção. E no órgão federal que eu trabalhava, houve uma intervenção. Um coronel tomou conta daquilo. E por quê? Porque as coisas estavam à mercê de fraudes, de coisas terríveis. Então eles entraram, ali entrava um interventor, intervia, fazia sindicâncias, inquéritos e coisas e tal, apurava tudo, as responsabilidades, para botar a coisa em ordem. Então, é uma questão de intervenção no sistema humano, no ego. Só que é uma intervenção bem entendida, ou bem entendido, para ficar, é a intervenção para morar. Vem para ficar, vem para habitar, vem para morar. É uma intervenção atraída por uma faísca que estava lá dentro, que se chama eleição, predestinação, para dominar esse ego. É uma força maior. Agora, então nós estamos já entendendo, reprisando, né, que o maior inimigo de nós somos nós mesmos. E que todo o mal que nós combatemos está em nós. Você combate uma infecção no outro, mas você tem infecção. Você combate uma dor de cabeça no outro, mas você tem dor de cabeça. Você pode não estar sofrendo ela agora. Pode nem ter sofrido ainda, mas ela está em você. Até as células que se pervertem e que se apostatam estão em nós. Elas não vêm de fora. Então, tendo consciência de si mesmo, você não deixa se levar por influências de terceiros, a menos que sejam aquela influência dos santos, do Espírito Santo, né? Você não deixa se levar, porque você conhece a si mesmo. Justamente por você conhecer a si mesmo, é que você não nada até lá no fundo, você tem até onde ir. Você conhece o seu potencial, você não arrisca. Eu conheço. Bom, fulano vai lá, mas eu não posso ir. Naturalmente ele é mais forte do que eu. Ele pode comer isso, mas eu não posso. Não é porque é por enjoo meu, não é porque eu não posso. Eu não posso comer isso. Não dou conta. Isso vai me fazer mal. Eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Por quê? Fulano faz, porque ciclana faz, porque... Não, ela tem mais ousadia, ela tem mais coragem, ela tem mais fé do que eu, por isso ela faz. Agora, eu não tenho fé para fazer isso. E o que não é de fé é pecado. Então você passa a ter vida em si mesmo. Vida em si mesmo. Porque o trabalho do Espírito é esse. Nós estamos vivendo nos dias que as pessoas vivem de influência. Influência. Por que pagam tão caro por 2 segundos, 3 segundos numa propaganda na televisão? É porque vende, é porque pega, é porque a pessoa vai comprar, vai beber aquilo, vai comer aquilo. Você não vê aquela mãe dos baixinhos aí? Ela nem prova aquele produto que ela faz propaganda dele, nem prova, segundo a dieta dela. E, no entanto, ela está mandando os baixinhos comer aquilo. E os baixinhos vão comer aqueles produtos, extrato de tomate, goiabada, marmelada, puro veneno. Ela é uma mercenária. Ela está mandando os baixinhos dela comer, beber coisas que ela nem prova.
Se ela faz uma cena ali para gravar, depois ela joga fora lá atrás. Então, assim está o mundo. Você tem que ter vida em si mesmo. Se eu não tenho, eu levo galo na cabeça. Se você não tem... Agora, vamos voltar aqui, lá no Éden. Ezequiel, capítulo 28. Eu separei aqui só um versículo, mas nós vamos ler todo o capítulo aqui, ó, enquanto der. 28. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração. A pessoa começa a ficar grande, principalmente, é claro, a riqueza, a prosperidade, não tem jeito. Olha, não tem como, eu sei, você tem que pôr alimento na mesa, o pão na mesa. Sexta-feira nós ouvimos aqui, tem um restaurante vegetariano, eles são sabatistas. Você pode ir no sábado lá que você não come não, está lacrado, acabou, não importa. Eles têm mais convicção do que nós, os budistas, os sabatistas. Apesar que o irmão Brand disse, o que Deus não me der no 7 dias, no primeiro dia da semana eu não quero. O irmão Brand disse, ele tinha essa opinião formada também. Se o testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue, o sabatista não abre um sábado a preço de nada. E eu também, no dia da ressurreição, não abro mão. Ele disse, você desonra a ressurreição de Cristo. Agora, quem disse é ele, gente. E eu sou posto aqui para mostrar isso. Se amanhã eu mesmo estou reprovado, como Paulo disse ali, essas fitas vão me condenar naquele dia. Mas elas não vão condenar vocês. E se eleva o coração. Veja como é uma evidência cabal, porque você tem evidência do Espírito Santo na sua vida e tem evidência do demônio no estado físico. Você vai ter que lutar com isso até o último segundo da sua vida aqui. Como se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Isso aí religiosamente, tipicamente, se cumpre literalmente na pessoa desse homem que está sentado sobre mares. Águas na Bíblia quer dizer multidões. O mistério que Paulo disse lá em Tessalonicenses, da iniquidade, e que ele se assenta parecendo com Deus, a sua santidade. Mas vamos mais nos envolver com aquilo que tange a nós. Nós tivemos e temos muito porquê, nós tivemos e temos como crescermos, nós podíamos estar bem grandes, enormes, nós podíamos estar em outro nível aqui na sociedade. Vocês sabem disso, o que eu quero dizer. Mas de que Deus tem nos guardado? E estimas teu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Você pensa que ele não sabe? Ele sabe. Quando você se põe a falar as coisas lá
dentro do seu quarto, você está dando ideia para ele. Ele está ouvindo, ele está sabendo. Você pensar que você é mais forte que o diabo, você está enganada, enganado. Você pensar que você é mais do que Eva, você está enganada. Só tem um que é mais do que ele. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é Deus. Agora, se ele estiver na pessoa, tudo bem. Então ali ele é um choque de 10.000 volts, não é? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Dizem que Pedro foi o primeiro papa. Começou. Então, o primeiro papa teve sogra, foi casado. O primeiro papa não teve ouro, não teve prata. O primeiro papa batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo por imersão. O primeiro papa não creu em 3 pessoas distintas. Mas está aqui, ó. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Agora você traz isso relativa, a lei da relatividade, ao indivíduo, à pessoa. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Ontem mesmo eu estava dizendo, pessoas que estavam aqui na reunião de oração, orando, chorando, quarta-feira no altar, não saía embora sem vir no altar. A prosperidade, ou fui eu, não sei quem foi, eu prefiro dizer que fui eu. Tira, não tem mais tempo. Aí Jesus disse, é preferível você entrar no céu faltando esse braço do que ser lançado. Isso é dentro da lei da relatividade, bem entendido. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Isso aí não é só para ele lá, não, como o santo lá. Isso é para Joaquim também. É para Taliba também. É para Vicente. É para Maria, para Teresa, para Maria José, para Nadir. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Isso vai chegar. A cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares, no meio das multidões. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Eles pensam o seguinte, a mensagem, esse profeta caiu em contradição. Veja o que virou do comunismo. O comunismo acabou, mas eu pergunto, os mísseis deles acabaram? O profeta disse, se você quer saber, nem 1% da União Soviética é comunista. Mas ela está aqui no Apocalipse para isso, ela está aqui na Bíblia para isso. Ela está comendo a carne de Jezabel lá, representada pelos cães. Se nós não vamos ver isto, glória a Deus. Eu não tenho que ver todas as profecias cumpridas. A noiva não terá que ver todas as profecias do irmão Branham cumpridas para dizer que ele era profeta, ou que ele é profeta. Por quê? Muitas delas a noiva não verá. Se alguém ver algumas delas, é porque não foi no rapto. Deixa eles aí com o restante das profecias. O
que interessa a nós é isso que temos no momento. É a nossa vida individual, parou. Pessoal. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, sempre representado numa pessoa. Veja. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Eles pintam o diabo como a coisa mais feia do mundo. Está enganado, o diabo é bonito. Quem não tinha formosura era Jesus. É o caminho estreito é que é feio. O caminho largo é bonito. O profeta diz isto. Ele diz: o belo é pecado. Eu sei admirar, ele disse: eu sei admirar uma dama bem vestida, um bom cavalo de raça, um cavalheiro bem vestido. Eu sei admirar a beleza das rosas, dos jardins, da natureza. Mas você sabe que esse belo pelo qual a Max Factor trabalha é do diabo. Então constata-se que toda a renda, olha, 70% da renda de uma mulher é direta ou indiretamente para a beleza, direta ou indiretamente para a conservação da vida. Não, não é somente da vida, é da apresentação do corpo. As mulheres que amamentavam 8, 10, 12, 20 filhos duravam 90 anos. E as mulheres que amamentam somente 1, 2, estavas no Éden. Veja só, versículo 13. Estavas no Éden. Quem é ele? Portanto, o rei Tiro estava no Éden? Estavas no Éden, jardim de Deus. Às vezes a pessoa estranha dizer que Satanás está na reunião dos crentes, dos santos. Jó, capítulo 1, você vai ler que ele foi na reunião dos santos. E Paulo disse: as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. O Éden foi um lugar celestial. Foi tanto celestial que na restauração Deus vai fazer o quê? Um Éden novamente. Restaurá-lo. Sem serpente. Sem a serpente. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Eu gosto de ver. Para falar a verdade, eu gosto de ver um tipo de sei lá, se posso falar, de joia numa dama. Mas espera aí. Por que seria isso aqui então? Primeira Pedro 3, semelhante vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, porque a mulher domina esse que estava no Éden, que está nela. A mulher casada domina através do seu marido. Pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje do espírito manso e quieto,
que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Ela representa tudo nessa vida. Ela representa a igreja, ela representa o caráter do homem, a condição da sociedade. É tudo refletido através da mulher. A condição do governo, a condição das igrejas, tudo é refletido através da mulher. Mas como ele sempre gostou, veja, estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estava em ti, dando aos caimitas a serem pais da música, né? No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Por outro lado, Deus também gosta delas, né? Não é aqui. A igreja será ornada. Ela vai morar em casa de ouro. Não é só um pinducaizinho na orelha, não. Que às vezes é quinquilharia até. Deus não vai fazer dela essa fatiota, essa marmota. Não. Ele tem tudo quanto é pedra para a sua igreja. Como teve dons, como ornou a Rebeca, Eliezer ornou a Rebeca. É aqui, a Nova Jerusalém. Você vê que esse é um ensinamento que é ciência de Deus. Você vê ali, nós temos ciência. O conhecimento ali quer dizer conhecimento de Deus, ciência. A ciência de Deus é esse ensinamento. Você vê quando há um fundo clamando fundo, ele é imitador, ele vem na frente, ele quer fazer você gozar aqui, experiências que é para você gozar lá, e não aqui. Por isso ele faz da mulher aí essa marmota, porque na verdade o profeta diz: pare, olhe direito e você vai ver que ela não é bonita. Ela não é bonita. Na verdade ela não é bonita. É a concupiscência. Então veja aqui, ó. Verso 17. Apocalipse, vocês que gostam de anotar, 21. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como de vidro transparente. E o que o diabo quer? Ele quer fazer dela uma marmota aqui. Então Pedro diz: olha, minhas filhas, vocês não façam isso não, porque vocês têm isso lá, fora dessa dimensão, que está sob concupiscência, que escraviza, que mata. Agora, só é ruim
é ter esse versículo 27 aqui. Não entrará nela coisa alguma. Que cidade tão linda, né? Ah, mas e o passaporte, e o visto e coisa e tal? Não, não tem visto para lá, não. O visto é no Calvário. O visto é na eleição. O visto é na predestinação. O visto é ali no tanque, ó. O visto é você pôr roupa de cristã, viver como cristã, é viver como cristão. Esse é o visto para entrar lá. É o sangue de Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é o sinal. Esse aqui é. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Eu ainda queria combinar 1 Pedro, para vocês que estão anotando, com 1 Timóteo 2. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Você não via uma mulher na igreja de Paulo entrar com o cabelo molhado na igreja, não. Engraçado. Elas não sabem o que significa isso. Ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, caríssimos, não é? Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras, a mulher aprende em silêncio, ou machista, né? A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, fique entregando com a mãe do marido, com o pai do marido. Deixa responder por ele, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, e só tem um meio dela se salvar, se ela é casada, é dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Nós temos que rodear, né? Nós temos que rodear essas coisas, e vocês sabem por quê? Como Paulo disse aqui mesmo, ó, aqui mesmo. Deixa eu me ver. 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que fizeram as denominações. Então, por isso, o nome de Jesus hoje virou, como é que é? Como é que fala, gente? Fugiu. Como é que fala? Como é que fala? Quando a coisa fica bem comum. Hã? Popular, mas tem mesmo. Hã? Arroz doce. Tem um termo clássico. Hã? Vulgar. Você falou para mim. Roda. Moda, não é? Você falou para mim.
comércio. É nobre, Não dá para me escutar. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. É 2 Timóteo 4, verso 1 até o 5. Então, chegando nos últimos tempos, eles deixariam Jesus? Deixariam de falar em Deus? Deixariam a religião? Não. Amontoariam doutores, intérpretes, para interpretar isso que eu estou lendo para vocês, a maneira da concupiscência. Vocês não podem entender que esse liberalismo seja graça. Nós não podemos entender. Agora, por que isso cai? Parece que reflete mais sobre as mulheres. Homens não estão perdidos? Não estão sujeitos ao inferno também? E não são eles cabo de destruição? Claro que sim. Mas Paulo disse, começando lá do Éden, ela sendo enganada, ela conduziu todo esse sistema a essa condição. Agora, isso não dá direito de você virar um patrão dentro de casa, um ditador dentro de casa, fazendo sua mulher um capacho. Isso é uma covardia, você encontrar uma mulher humilde, que quer obedecer à Bíblia, e você montar. Você fizer isso, o homem que faz isso é um covarde. Não é isso não. Se a Bíblia não colocou-a como cabeça, mas também não colocou-a como capacho. Ela é uma adjuntora. Isso é completamente diferente. Eu não creio que aqui ninguém vai fazer isso de si, né? O tempo já acabou, são 10h05, eu estou pensando ainda em entrar aqui, ó. Não dá mais. Esse Urim Tumim vai chegar a hora dele, pode deixar. Mas então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos sair, mais uma vez, conscientizados de quem somos nós. Nós somos um jardim? Somos um terreno? Somos um lodo? Um charco de lodo? Essa é a linguagem de Davi. Somos verme. Mas aí então o profeta diz, desse charco sai um lírio. Sai um lírio, tem uma semente lá dentro. E que levanta um lírio, o reverendo senhor Lírio, Senhor Jesus Cristo. Nasceu daí. Por quê? Por que Deus se humilhou? E eu disse, e repito, que Deus se fazer humano é pior que um humano se tornar porco. Isso tratando do que é Deus e do que é humano. O profeta disse, você multiplica isso milhões de vezes. Milhões de vezes. Mas ele veio aqui, nesse charco, nesse lodo. E ele foi tentado em tudo. Agora, a sua carne, o seu sangue, era divino. Era divino. Tanto que Maria não contribuiu com nada. Ela não deu o óvulo. A mulher dá o óvulo sai de seus ovários, oferecendo o óvulo para o germe de vida, para o esperma, não é? Mas não foi assim na concepção de Jesus. Deus, como Criador, que cria pela palavra, Ele é Criador. Então é aí onde fala de Jesus o princípio da criação, mas dali para cá, como homem. Então ele criou um óvulo, o fertilizou e trouxe ao ventre de Maria. Por isso ela não teve nenhuma sensação. Ela se achou grávida, virgem, completamente virgem. Agora, a sua matéria foi incubadora.
apenas uma incubadora. A sua matéria tinha que ser salva, digo, a sua alma. Ela foi até o Pentecostes. No dia do Pentecostes já estava lá. Então você vai se conscientizando dessa forma. O maior inimigo que eu tenho chama-se eu. Não para fazer aquilo que os profetas de Baal fizeram, sangrar a si mesmo. Paulo disse: eu reduzo meu corpo à servidão. Mas a autodefesa hoje é demais. E nós somos seres hipócritas, fingidos, de um certo modo. Nós negamos 10 centavos aqui e esbanjamos 1000 ali, na orgia, em outras coisas, em supérfluos. Nós matamos para nos defender, depois tomamos um refrigerante, que é mais maligno do que qualquer outra coisa. Nós temos um instinto de autodefesa tão tremendo, mas, no entanto, absorvemos, assimilamos coisas que são venenos, e nós não queremos tomar nenhum conhecimento sobre isso. Veja o que é esse terreno, o que é a terra. Agora, isso generalizou, e tentar viver fora disso, pode controlar um pouco na alimentação. Evitar, você não tem que tomar essas coisas, né? Mas comer você precisa. Comer um franguinho com arroz você precisa. O que eu vou fazer? Até eu como por necessidade. É porque sou humilde. Eu como um franguinho com arroz, como um macarrãozinho, bem feitinho, como um peixinho assado. Eu como, porque eu sou bonzinho, né? Vamos ficar de pé. Boa tarde, cara. Eu só quero destacar isso aqui. Você vai levando isso aqui, porque se Deus fizer uma série, não foi programado. Você vai guardando isso aí. É muito importante. Eu já entendi que aquilo que o irmão Brana disse é de uma profundidade muito grande. O maior inimigo que eu tenho chama-se William Marion Branham. Então é o ego com seus sentimentos. Vamos guardar isso. Não tem jardim. Se for descrever, principalmente a mulher, ela é um jardim. E dentro desse jardim tem essa árvore.